Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desse trimestre vamos aprender como podemos ser bons gestores, administradores, gerentes dos bens que Deus dá a cada um de nós. E uma das formas de sermos bons gestores de Deus, ao cuidarmos daquilo que Ele nos dá, é termos cuidado com o apego excessivo ao que é material. Se você escutou o programa Lições da Bíblia da semana passada, você percebeu que eu não fui contra, e jamais poderia ser contra o ganhar dinheiro ou ser contra adquirir posses. Até apresentei textos bíblicos que nos mostram que Deus deseja sim que os seus filhos sejam prósperos. Porém, nós aprendemos um conceito de prosperidade que vai muito além do material. O material é uma pontinha do iceberg. Aprendemos que o conceito bíblico de prosperidade primeiramente envolve um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento físico, êxito na vida familiar, administração do eu, gerenciamento das emoções. Prosperidade envolve ter a bênção de Deus em qualquer área da vida, não apenas no aspecto material. E nesta semana vamos estudar alguns aspectos para aprendermos a evitar este perigo. Mesmo que o dinheiro seja bom e seja muito importante, é bem provável que muitos dos que se preocupam demais com o dinheiro acabem se preocupando mais em manterem os próprios luxos do que contribuir para a edificação do reino de Deus. Muitas pessoas estão administrando indevidamente aquilo que Deus dá a elas. E para que isso não aconteça, Jesus dá uma advertência em Mateus capítulo 13, verso 22. O texto diz: "O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera." Aqui Cristo fala de uma classe de pessoas que é comparada a uma semente que foi semeada entre os espinhos. Uma semente jogada entre os espinhos, ela até brota a princípio, mas ela morre com o calor do sol, porque ela não tem raízes na terra, ela não é fixa na terra. Da mesma forma, há pessoas que recebem a palavra de Deus, ela inicialmente brota no coração delas, mas a palavra acaba sendo sufocada e morrendo. Por quê? Por causa dos cuidados do mundo e da fascinação com as riquezas. Nesse texto, Cristo não é contra o ter riqueza. Ele está advertindo contra o fascinar-se pela riqueza. Quando a pessoa se fascina pelo que é material, o espiritual fica de lado, fica em último plano, até que a pessoa vive de qualquer jeito. Ela passa mais tempo pensando no dinheiro do que pensando em Deus. Ela passa mais tempo adquirindo coisas do que adquirindo conhecimento para a salvação e conhecimento para o seu desenvolvimento intelectual. Passa mais tempo no trabalho do que tendo momentos de prazer e descontração com a família e com os amigos. Então, Cristo nos adverte a termos cuidado com a fascinação, porque o dinheiro é muito traiçoeiro. Ele é bom se usado, se gerenciado da forma devida, para o avanço do reino de Deus, para o nosso sustento, para o nosso conforto. Porém, devemos ter cuidado com o fascínio. Esta é a mensagem de Cristo nesse texto. Vamos ver ao longo dessa semana mais alguns aspectos sobre como podemos evitar o fascínio excessivo, a fim de termos, obviamente, uma relação equilibrada e saudável com o dinheiro, não colocando em primeiro plano. Tá ok? Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Não há dúvida, quando estudamos o texto bíblico, que Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos. Deus não criou o ser humano para viver na miséria, para viver na mediocridade. Por exemplo, no Salmo 34, verso 10 é dito: até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos, porém, existe uma falsificação do evangelho no meio cristão que podemos chamar de evangelho da prosperidade. Eu digo falsificação porque o problema em si não é ensinar as pessoas a serem empreendedoras na vida. O problema é fazer do evangelho um comércio. O problema é apresentar Deus como um negociante, ou seja, ele só vai lhe abençoar se você pagar ele antes. Então eu quero apresentar para você de uma forma equilibrada este assunto, mesmo que na sexta-feira passada eu já tenha comentado algo a respeito da teologia da prosperidade. Entre os chamados evangelistas da prosperidade, existe essencialmente a seguinte ideia: se você seguir a Deus, ele vai enriquecer você. Porém, esta é uma falsificação do evangelho porque leva as pessoas ao materialismo. Nós, como eu falei, não devemos dizer que o evangelho ensina as pessoas a serem medíocres ou ensina as pessoas a serem miseráveis, não é isso. Porém, esta ênfase no materialismo é nela que está o problema. Jesus diz muito claramente em Mateus capítulo 6, verso 33, o seguinte: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, alimento, roupa ou bem material, vos serão acrescentadas. Muitos evangelistas da prosperidade colocam a ênfase no material e não ênfase no novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. É um erro relacionar a aceitação do evangelho com a riqueza. Essa é uma teologia egocêntrica, em que a pessoa se centraliza no ter e agradar a si mesmo. A pessoa segue a Deus para receber algo em troca, faz uma barganha com ele. E Deus é apresentado como sendo uma máquina de vendas. E o relacionamento desse tipo de cristão com Deus, na verdade, não é um relacionamento de salvação, é uma relação de negócio. Isso não pode acontecer. Você tem que ter as suas relações de negócios com as pessoas. Agora, com Deus, o seu relacionamento, ele é espiritual, é de pai para com filho, não é uma relação de negócios. De acordo com a Bíblia, nós devemos dizimar e ofertar não para ganharmos algo de Deus, mas ao contrário, devemos fazer isso como gratidão por aquilo que Deus nos deu. O dízimo e as ofertas precisam vir como resultado de uma vida de adoração a Deus. E Paulo é muito claro em demonstrar que Deus não aceita esse tipo de evangelho da prosperidade, em que coloca como condição para a prosperidade o aceitar o evangelho ou vice-versa. Ou seja, se você aceita o evangelho, você se torna próspero materialmente falando. Além de ser um conceito de prosperidade muito pequeno, porque a prosperidade na Bíblia envolve prosperidade não apenas no aspecto financeiro, mas no espiritual, no aspecto físico, social, mental. 2 Coríntios 8, 1-7 nos mostra que o cristão, quando decide ofertar, ele não o faz simplesmente porque ele tem. Pelo contrário, em 2 Coríntios 8, 1-2, na verdade 1-7, percebemos que aqueles cristãos, mesmo vivendo em extrema pobreza, eram generosos e doavam mais do que podiam. Não podemos ver a riqueza como uma demonstração de que a pessoa realmente tem uma relação com Deus. Repito, a relação com Deus, obviamente, produz prosperidade em vários aspectos da vida. Porém,
Devemos ter cuidado com o extremo apresentado pelos evangelistas da prosperidade. Não todos, mas muitos deles. Se riqueza é sinal da bênção de Deus, então os fariseus estavam certos. Se você perceber na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, quando Cristo conta a parábola do rico que estava no suposto inferno e do pobre mendigo que estava no suposto céu na parábola, você percebe que os fariseus acreditavam que a riqueza era um sinal do favor de Deus e a pobreza era um sinal da maldição de Deus. Cristo, na parábola do rico e Lázaro, inverteu os papéis para ensinar exatamente o contrário. Há pessoas ricas como resultado da comunhão com Deus, e há pessoas que não temem a Deus e são ricas. São infiéis, mas têm dinheiro. Da mesma forma, há pessoas pobres que não são fiéis a Deus e há pessoas pobres que são fiéis a Deus. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o problema é o dinheiro em si, mas o que eu quero demonstrar para você é que ter ou não ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade em todos os aspectos, e especialmente não é sinônimo de comunhão com Deus. A comunhão com Deus, uma relação íntima com Deus, ela é medida muito mais do que por dinheiro. O dinheiro é uma pontinha de nada daquilo que realmente vem à nossa vida como fruto de um relacionamento com Deus. Então tenha cuidado com o falso evangelho da prosperidade, que superenfatiza dinheiro e que torna Deus simplesmente, faz da sua relação com Deus uma relação simplesmente de negócio. O que há de cristãos que vão à igreja só para ganhar dinheiro e não querem um comprometimento com as verdades da Bíblia é impressionante. Tenha certeza, meu irmão, se você vai à igreja só por isso, você está na igreja e perdido ao mesmo tempo. Você tem que ir à igreja com outras motivações. E lembrando-se de Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aguardo você no Lições da Bíblia de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabia que há cristãos que se tornam míopes espiritualmente por causa do apego excessivo ao que é material? Antes de explicar isso a você, permita-me ler o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos orienta a focarmos naquilo que é espiritual e eterno. Quando um cristão não foca naquilo que é espiritual e eterno, quando não foca na sua salvação, na sua caminhada cristã, no caminho para o céu, o cristão se torna míope espiritualmente. Ele passa a ver simplesmente aquilo que é material. Ele prioriza o ter, o ganhar, e não prioriza o ser. Mesmo que Deus deseje que os seus filhos sejam prósperos, Deus não quer que os seus filhos foquem naquilo que é passageiro. Como Paulo bem disse em 2 Coríntios 4, 18, nós devemos focar naquilo que é eterno. Agora, se focarmos naquilo que não é eterno, nós também seremos pobres mortais que não saberão e não poderão desfrutar com plenitude das alegrias eternas. Há pessoas que se apegam tanto ao que o mundo oferece que elas vão perdendo o amor pela Bíblia, o amor por Deus. Elas não conseguem se imaginar no céu sem o dinheiro delas. Certa vez eu conversando com um telespectador e ouvinte, ele me disse que uma familiar dele claramente disse o seguinte: eu não quero ir para o céu. Eu não consigo me imaginar lá sem as minhas casas, sem as minhas roupas, sem o meu dinheiro.
Você parou para pensar? A pessoa está totalmente míope, ela não consegue enxergar de fato o que está diante dela, porque o foco está no dinheiro, na riqueza, naquilo que ela pode acumular neste mundo. Jesus nos deu conselhos muito práticos para evitarmos isso, para não nos tornarmos míopes e deixarmos de ver aquilo que realmente é importante e necessário. Vou ler para você o que está em Mateus capítulo 13, versos 3 a 7 e também o verso 22. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse texto de Jesus, amigo ouvinte, é muito importante porque nos mostra que é perfeitamente possível que o nosso coração seja um solo improdutivo para a palavra de Deus. As sementes lançadas no caminho representam a palavra de Deus, e os diferentes solos representam os diferentes tipos de pessoas ou os diferentes corações que recebem a palavra. Há pessoas que têm o coração comparado aos espinhos, ou seja, a palavra cai entre esses espinhos, os espinhos crescem, sufocam a palavra e ela não desenvolve, e a palavra fica infrutífera na vida da pessoa. E o que leva a pessoa a ter um coração como de espinho, que sufoca o poder da palavra de Deus? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Deus não está dizendo para você ser irresponsável, para você ser um preguiçoso e não trabalhar, nada disso. O que Cristo está advertindo é: tenha precauções para que não se envolva muito com as coisas deste mundo e não seja uma pessoa fascinada por dinheiro, porque isso vai fazer com que o poder da Bíblia não se desenvolva em você. Isso vai fazer com que a palavra de Deus não frutifique na sua vida e você dê frutos tanto para essa vida quanto para a eternidade. Cristo está nos advertindo contra as preocupações da vida e do engano das riquezas, que são boas, não são más necessariamente, mas podem se tornar instrumentos do diabo para sufocar a eficácia da palavra de Deus no coração da pessoa. Como eu disse na semana passada, o problema maior não é o dinheiro. O dinheiro, ele não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que as pessoas já são. Por isso precisamos, amigo ouvinte, de um novo nascimento. Precisamos que o Espírito Santo seja o gestor da nossa natureza, do nosso interior, para que possamos ser bons gestores dos recursos que Deus nos dá. Aguardo a você no programa de amanhã. Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero analisar com você quais são os 3 passos da cobiça, para que você e eu evitemos esta verdadeira maldição, que é ser cobiçoso. Vamos ler Gênesis 3, 1 a 6 para percebermos quais são esses passos a fim de evitarmos cair nesta armadilha da cobiça. Gênesis 3, 1 a 6 diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui em Gênesis 3, 1-6, no capítulo mais triste da Bíblia, que narra a entrada do pecado em nosso mundo, Satanás, disfarçado, fazendo uso de uma serpente, Satanás apresentou o fruto da árvore proibida com o objetivo de criar em Eva e depois em Adão um desejo de querer mais do que eles tinham. E Satanás se utilizou de uma estratégia muito interessante com 3 passos. Primeiro ele atraiu Eva para ver, depois levou-a a querer e depois a pegar do fruto proibido. Aqui estão os passos para a cobiça levar-nos para a perdição. Ver algo indevido, que não nos pertence, que não nos compete. Querer e depois pegar. Esses são os passos da cobiça. Se você cortar o mal pela raiz, você vai evitar sérios problemas na sua vida. Entre outras pessoas na Bíblia que não evitaram esses 3 passos da cobiça, encontra-se, por exemplo, o rei Acabe. Se você ler 1 Reis, capítulo 21, o rei Acabe viu uma vinha de um homem chamado Nabote. Depois que ele viu, ele indevidamente desejou a vinha do próximo e depois ele deu um jeito de pegá-la. Sabe como? A esposa dele, Jezabel, matou o dono da vinha. A cobiça é muito perigosa. Ela é uma forma predominante de egoísmo. E ela é tão grave que Jesus diz, ou melhor, que Paulo disse em 2 Timóteo 3, verso 2, que uma das características do caráter depravado do ser humano, pouco antes da volta de Cristo, seria o egoísmo. Então você lê, por exemplo, em 2 Timóteo 3, 2, pois os homens serão egoístas. Uma pessoa cobiçosa, ela é egoísta. Ela manifesta o traço de caráter corrompido da humanidade, traço esse que infelizmente será característico de muitas pessoas pouco antes da volta de Jesus. Tenha cuidado, amigo ouvinte, com aquilo que você vê, com aquilo que você deseja, para que você não dê o 3º passo em direção ao egoísmo. Isso pode lhe machucar bastante. Quando você dá os 3 passos em direção à cobiça, além de cobiçar, você reforça em muito o egoísmo na sua vida. E tornando-se cobiçoso, você está simplesmente afastando-se cada vez mais de Deus. Porque em Deus não há nada desse tipo de caráter. Que você e eu nos pareçamos cada vez mais com Cristo. E amanhã eu quero estudar com você sobre a ganância, uma das primas do diabo. Não perca o programa de amanhã. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A ganância, podemos dizer, é uma das primas do demônio. A ganância faz a pessoa desejar aquilo que não é dela. E a ganância nada tem a ver com o empreendedorismo, com o sucesso. Pessoas gananciosas acham que devem puxar o tapete dos outros para crescerem na vida. Isso é ganância diabólica, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos acerca de empreendedorismo e crescimento em nossa carreira profissional
e especialmente no aspecto espiritual. Ambicionar coisas boas, ambicionar ter mais, ambicionar ser alguém na vida, sendo pautado pelos princípios de Deus, é uma coisa boa. Agora, ser ganancioso simplesmente faz a pessoa se parecer com Satanás. A Bíblia considera a ganância como sendo um grande pecado. E em Isaías 56:11 diz: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. A ganância é uma prima do diabo, porque tem tudo a ver com o caráter dele. O diabo foi tão ganancioso que ele queria tomar o governo de Deus do universo. Você lê sobre isso, por exemplo, em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. E este caráter ganancioso de Satanás se encontra em total contraste e oposição ao caráter de Cristo. Veja, por exemplo, o que diz 2 Coríntios 8, verso 9. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja, é um contraste muito grande com o caráter de Cristo. Enquanto o diabo é ganancioso, Cristo é benevolente. Enquanto o diabo deseja aquilo que não é dele, bem como os seus seguidores, Cristo dá aquilo que é dele para beneficiar os seus seguidores. Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo é Deus. E Ele assumiu a nossa pobreza, ao assumir a nossa natureza humana, para que a riqueza que pertence a Ele fizesse parte da nossa conta bancária, diríamos assim. Cristo fez uma troca. Ao assumir os nossos pecados, Cristo assume a nossa pobreza e mediocridade e transfere para nós a riqueza e a glória dele. Podemos analisar que uma pessoa gananciosa, ela está desenvolvendo o caráter do demônio, e uma pessoa benevolente está desenvolvendo o caráter de Cristo. Não é difícil percebermos isso. E qual é o perigo da ganância? A ganância tira pessoas do reino dos céus. Quer ver um exemplo? Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A ganância de Judas foi tão grande que o impediu de ver que ele estava se colocando no inferno. Ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Veja, se a ganância dominou o coração de Judas, que seguia Jesus, olhava no olho de Jesus, abraçava Jesus, comia com Jesus, discipulava com Jesus. Se a ganância tirou Judas do reino dos céus, imagina o que ela pode fazer com você e comigo, ouvinte. A ganância, se nos dominar, vai tirar nossos escrúpulos. Por isso precisamos que o Espírito Santo seja o nosso íntimo companheiro, para que o Espírito Santo nos ensine a termos boas ambições, mas sem jamais sermos gananciosos. A ganância, repito, é uma prima do diabo. Que você não se familiarize com ela, para que você também jamais se torne um parente próximo de Satanás. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã continuaremos o nosso estudo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero apresentar para você
um dos remédios mais importantes contra a ganância, o chamado domínio próprio. Porém, eu quero lhe mostrar que esse domínio próprio não vem naturalmente de nós. A nossa natureza está depravada pelo pecado e por isso este domínio próprio ele vem do Espírito Santo. Quero ler para você o que está em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Entre as qualidades de caráter que Deus quer desenvolver em nós e que compõem o fruto do Espírito está o domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com a capacidade de você usar com moderação aquilo que é bom e tirar da sua vida aquilo que é mal. É a capacidade de dominar-se, mesmo que você tenha vontades, desejos errados. Isso só é possível de ser desenvolvido em nós se o Espírito Santo viver em nós. Como diz Gálatas 5:25, nós precisamos andar no Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ao permitirmos que o Espírito Santo seja o administrador, o gestor da nossa vida, ele nos capacitará a sermos gestores dos nossos pensamentos e das nossas ações. Isso não significa que não falharemos, porque o problema está em nós, não no Espírito Santo. Nós somos falhos, temos uma natureza depravada e muitas vezes não nos colocamos nas mãos de Deus como deveríamos. Porém, se você e eu andarmos no Espírito, tivermos uma relação íntima com o Espírito Santo, mesmo que cometamos nossas falhas, o Espírito Santo vai ser um grande gestor, administrador, gerente da nossa natureza interna e ele vai nos capacitar a sermos melhores gestores, administradores ou mordomos de Deus. Então se relacione, amigo ouvinte, de forma íntima com o Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo diariamente. Peça para que Deus, o Pai, o batize com o Espírito Santo constantemente. E mantenha-se focado em Cristo. Porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, como disse Cristo em Mateus 6,33, todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Hoje nós aprendemos então sobre o remédio contra a ganância, ou seja, o domínio próprio, pela influência do Espírito Santo. E amanhã vamos finalizar o estudo da semana vendo o maior de todos os exemplos contra a ganância. É o próprio Deus. Não perca o estudo de amanhã. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem aprendemos sobre o remédio contra a ganância e hoje aprenderemos com o exemplo contra a ganância. O exemplo é Deus. Se você e eu passarmos tempo com Deus, através da leitura da sua palavra, da oração, da meditação, reflexão acerca das verdades de Deus e se refletirmos naquilo que lemos na Bíblia para aprendermos com o comportamento de Deus, com o comportamento de Jesus, nós teremos um grande exemplo contra a ganância e um auxílio para que o nosso caráter ganancioso seja transformado. Por que Deus é o grande exemplo contra a ganância? Um texto muito conhecido de muitos de nós vai nos dar essa resposta, que é João 3,16. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você percebeu o início desse verso? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Este é o maior exemplo contra a ganância. Imagine o que significaria para você que é pai ou mãe dar o seu filho, dar a vida do seu filho em favor de alguém. Para mim isto é impossível. Eu, como um pai e pecador, eu dou a minha própria vida e não quero que o meu filho perca a vida. Agora veja o tamanho do amor e da benevolência de Deus. Uma das pessoas da divindade veio morrer por nós e aquela relação íntima que existia entre Deus o Pai, Cristo e Espírito Santo, aquela relação muda por completo. Deus utilizou-se dessas terminologias humanas, ou seja, pai e filho, para tentar nos ensinar um pouquinho do que significou para Deus a segunda pessoa da divindade ter sido entregue em sacrifício no nosso lugar. Então, o amor de Deus é tão grande que diz ali, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande exemplo contra a ganância é Deus. Enquanto que Satanás queria tomar conta, queria tomar o governo de Deus e tomar conta do planeta Terra, Deus dá a Jesus Cristo. Jesus voluntariamente vem e morre por nós. Deus dá a si mesmo para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna, para que pudéssemos ser libertos da culpa, do poder da morte. Você percebeu, amigo ouvinte? A melhor forma de um cristão aprender, ou de qualquer outra pessoa aprender a não ser gananciosa, é estudar sobre Deus e analisar sobre Cristo. A divindade deu o que havia de melhor no céu para a sua e para a minha salvação. E se nos fixarmos nesse tipo de exemplo, se mantivermos os nossos olhos na cruz, isso será uma vacina, um remédio contra a ganância. Foi muito bom ter a sua companhia no Lições da Bíblia desta semana. Espero contar com a sua companhia na próxima semana para continuarmos o nosso estudo. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.